Leitura do livro do Êxodo. Assim diz o Senhor: vou enviar um anjo que vá à tua frente, que te guarde pelo caminho e te conduza ao lugar que te preparei. Respeita-o e ouve a sua voz. Não lhe sejas rebelde, porque não suportará as vossas transgressões, e nele está o meu nome. Se ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. O meu anjo irá à tua frente e te conduzirá à terra dos amorreus, dos hititas, dos ferezeus, dos cananeus, dos heveus e dos jebuseus, e eu os exterminarei. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Refrão do Salmo: o Senhor deu uma ordem aos seus anjos para que em todos os caminhos te guardarem. O Senhor deu uma ordem aos seus anjos para em todos os caminhos te guardarem. Quem habita ao abrigo do Altíssimo e vive à sombra do Senhor Onipotente, diz ao Senhor: sois meu refúgio e proteção, sois o meu Deus, no qual confio inteiramente. O Senhor deu uma ordem aos seus anjos para em todos os caminhos te guardarem. Do caçador e do seu laço ele te livra, ele te salva da palavra que destrói. Com suas asas haverá de proteger-te, e com seu escudo e suas armas defender-te. O Senhor deu uma ordem aos seus anjos para em todos os caminhos te guardarem. Não temerás terror algum durante a noite, nem a flecha disparada em pleno dia, nem a peste que caminha pelo escuro, nem a desgraça que devasta ao meio-dia. O Senhor deu uma ordem aos seus anjos para em todos os caminhos te guardarem. Nenhum mal há de chegar perto de ti, nem a desgraça baterá à tua porta, pois o Senhor deu uma ordem a seus anjos para em todos os caminhos te guardarem. O Senhor deu uma ordem aos seus anjos para em todos os caminhos te guardarem. Aclamemos o Santo Evangelho. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos dos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. As crianças no tempo de Deus, eu já até falei já isso para vocês, não tem muito tempo, porque esse evangelho é muito parecido com, acho que eu estou lembrando, que na segunda-feira, esse evangelho. Mas ela era vista como muitas vezes nós vemos, né? Imaturidade. Ninguém pede um conselho profundo para uma criança, né? Espero em Deus que não, né? Mesmo porque a criança talvez nem entenderia o que você está levando para ela, né? No entanto, a criança ela não precisa falar muita coisa para a gente poder extrair delas grandes sabedorias. A começar pela confiança, né? Eu nunca vi uma criança chegar em mim e falar: pai, eu estou tão preocupado. Eu falei: por quê?
Por que você está preocupado? Preocupado com a conta de luz. Não sei se meu pai vai pagar. A criança nem sabe de conta de luz. A criança ela sabe que apertou o botão, a luz está acesa. Por que ela não se preocupa com a luz? Porque ela sabe que tem um pai, ela sabe que tem uma mãe, e que vai providenciar tudo para ela. E essa criança, o que ela faz? Qual é a principal profissão de uma criança? A criança ela trabalha, sabia? O que a criança mais faz da vida dela? Brincar. E ela brinca com profissionalismo. Ela brinca com empenho. Vai atrapalhar a criança na hora da brincadeira dela. Ela dá o seu melhor. Primeiro a confiança, depois a otimização. Duas coisas que a gente tem que trazer para o nosso mundo de trabalho. Nós confiamos nas pessoas que estão ao nosso redor. Nós confiamos, nós sabemos que nós não nos bastamos em nós mesmos. E quando não confio, o que acaba acontecendo? Eu centralizo. Eu trago tudo para mim, porque eu não confio que as pessoas vão fazer bem. E é nessa que cai a otimização. Porque eu fico tão estressado com tanta coisa que acabo não fazendo nada bem. Acabo não fazendo pelo menos da maneira como poderia ser. Posso até fazer bem, mas podia ser melhor. Ou quando muito pior, não estou fazendo bem o que preciso fazer. E nesta falta de confiança, né, nós conseguimos grandes problemas. Seja na ordem profissional, seja na ordem pessoal. Né? As mulheres às vezes chegam para mim e falam: meu marido não faz nada em casa. Eu falei: por que será que ele não faz nada em casa? Será que é porque um dia ele tentou fazer do jeito dele e você falou que não estava certo? Então ele parou de fazer. Porque só você sabe fazer. Só você faz o seu jeito. E o seu jeito parece que é o melhor de tudo. Será que muitas vezes nós não estamos desanimando as pessoas porque não estamos deixando ela fazer do jeito dela? E o que estiver faltando, nós vamos então aprimorando, melhorando. Mas não acabar com o trabalho da pessoa porque ela deu o melhor de si. E talvez o jeito dela seja melhor do que o seu. Está faltando aqui talvez um pouco de humildade e um pouco de largar o orgulho para reconhecer uma outra forma de fazer as coisas. Mas, padre, o que tudo isso tem a ver com um anjo? Tudo a ver. Tudo a ver. Porque Deus poderia nos proteger por Ele mesmo. Deus poderia, com a sua força onipotente, não contar com nada nem ninguém para proteger-nos. Mas Ele cria uma realidade angelical só para você. Sabia que você tem um anjo só seu? Só para você tem um anjo. Designado por Deus. Deus não é autossuficiente. Ele confia. Aí você entende a lógica da criança no céu. O menor é aquele que é o maior, mas esse menor é como uma criança que sabe confiar. Deus é o maior de todos, porque lá no céu ele se comporta como uma criança. Ele confia, mesmo em realidades que são inferiores a ele, que são os anjos. Deus confiou a nossa vida a esses seres. E a partir que esses seres nos assumem, eles dão o seu melhor para nós. Mas nós temos essa consciência. Se a gente não está confiando nem nas pessoas que nós estamos vendo, será que nós vamos confiar nas pessoas que não estamos vendo? Quanto tempo do seu dia você pensa no seu anjo da guarda? Ele não pensa em outra pessoa, a não ser você. Ele passa a eternidade inteira dele, e eu falando a eternidade agora, hein? Que um anjo é um ser eterno, pensando em você. E você? Quanto tempo da sua vida terrena pensa no seu anjo? Quanto tempo da sua vida você pede ajuda ao seu anjo? Você gostaria de ser esquecido pelas pessoas que você ama? Gostaria? Você gostaria de não ser solicitado por essas pessoas? Você tem aquela pessoa que você ama muito, mas ela não conta com você para nada. Ela quer fazer as coisas do jeito dela. Ainda que ela esteja fazendo besteira, você não pode dar opinião. É assim, talvez, que estamos tratando nossos anjos, que nos amam profundamente. Por isso nos servem profundamente. Então, para você não esquecer do seu anjo da guarda, neste dia do anjo da guarda, põe uma imagenzinha de um anjo da guarda na sua mesa e comece a confiar tarefas a esse anjo. Ou seja, comece então a não ser tão centralizador.
Comece então confiando neste ser que Deus designou para você desde toda a eternidade. Quem sabe assim o seu anjo da guarda te ajude a confiar nas pessoas físicas, reais, que muitas vezes podem ser verdadeiros anjos na sua vida. Você já teve esse amigo, ou esse pai, essa mãe, que vai à sua frente muitas vezes, que organiza as coisas, que te protege. Muitas vezes nós temos essas pessoas que são verdadeiros anjos na nossa vida, mas que nós não estamos enxergando porque estamos deixando de ser crianças. Estamos deixando de confiar e por causa disso estamos sendo centralizadores. Tudo o que Deus não é. Tudo o que Deus não é lá na eternidade. Que a Eucaristia de hoje então nos faça ter esta consciência. Eu tenho um anjo só para mim. E esse anjo Deus me designou para vencer os meus inimigos. Essa é outra função do anjo, não é só facilitar nossas tarefas. Mas você sabia que você está lutando contra o inferno? Quem não lembra de anjo, não lembra do diabo. Não lembra do inferno. E não se toca a partir daí que muitos dos nossos problemas provêm de lá. Às vezes os problemas que estamos enfrentando, os mais corriqueiros da nossa vida, não são meramente humanos. Sempre tem um quê de maldade diabólica aí. Portanto, aqui na leitura fala dos heveus, dos hititas, né, dos jebuseus. São povos, aqui é uma figura teológica, né? São povos que querem destruir o povo de Deus. Então aqui ele joga lá para cima. Quem é o povo que quer destruir o povo de Deus por excelência? Inferno. E São Paulo fala, né, que em cima das nossas cabeças está acontecendo uma verdadeira batalha, né, entre os anjos de Deus e os anjos das trevas. Nós não estamos lutando contra homens de carne, muitas vezes. Você está olhando para aquele cara lá que você não gosta, tudo mais, e que ele já aprontou um monte com você, mas às vezes quem está por trás dele é o seu inimigo, não é ele. Talvez ele seja a maior vítima das próprias ações. O que você tem que fazer nessa hora? Reze pelo anjo da guarda dessa pessoa. Talvez ela não esteja rezando pelo anjo da guarda dela, e por causa disso o anjo da guarda não está agindo com a força que poderia agir na vida dela. Reze você pelo anjo da guarda desse seu inimigo, entre aspas. Porque o seu inimigo mesmo é quem está por trás dele. É quem está por trás dessas pessoas que têm desestabilizado a sua vida. Anjo da guarda serve até para ajudar na sensualidade. Para quem tem muito problema com o olhar, malicioso, essa coisa toda, peça a ajuda do anjo. O anjo é puro. O anjo é a pureza angelical. Quanto ele pode transbordar essa pureza dentro de você? Começar a olhar as pessoas como ele enxerga, não como um pedaço de carne, mas como alguém que tem alma. E nessa alma é Cristo Jesus. Que essa Eucaristia, então, seja o próprio Senhor falando para nós, dentro de nós, o que está na primeira leitura. Eu te enviei um anjo. Dê valor a ele. Dê valor a ele, e você vai perceber que grandes milagres vão começar a acontecer na sua vida nos detalhes. Mas são detalhes, que nem diz aquela música do Roberto Carlos, são os detalhes que fazem toda a diferença. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.